Como é seu nome completo? Flávia Frediani. Ô Flávia, o que estava acontecendo? Então, assim, eu sofri um acidente com a minha família aos 3 anos, hoje eu tenho 35, e nesse acidente todos ficaram gravemente feridos, e eu fiquei com coágulo de sangue no cérebro. Eu morava em Rondônia, não tinha mais o que fazer em Rondônia, cada um em cada hospital, em um hospital, e eu não tinha mais o que fazer. Me levaram para Cuiabá, e no meio do caminho houve um acidente no ônibus que nós estávamos. Meu Deus, de novo? O meu avô, ele fez uma caixinha, assim, pegou uma caixa de geladeira, cortou, fez do meu tamanho, uma criança de 3 anos, me colocou no meio para levar, naquela época, em 1986, e houve um acidente no caminho, então parecia que não ia chegar, mas nós chegamos a Cuiabá, eu, meu avô e minha avó, mas quando chegou o médico falou, trouxeram tarde a menina, não há mais o que fazer. E ali o meu avô, ele me ergueu para o céu, sem conhecer a Deus, ninguém conhecia Jesus, e me entregou ao Senhor. Falou, Senhor, pega porque é tua. E a minha mãe estava em Rondônia, quando a minha avó ligou para ela e disse, Marli, não há mais vida na Flavinha, ela não existe mais. Mas naquele plano de dor, naquela dor, Deus tinha um plano de salvação com a minha família. E a minha mãe, em desespero, ela saiu correndo, assim, tipo, eu preciso de Jesus, diz que Jesus faz, então eu quero ver Ele fazer. E a minha mãe correu, pediu uma Bíblia para minha tia nem sabia se tinha Bíblia, ela era católica, não era costume dela ler a Bíblia, e a minha mãe pediu assim, Senhor, Tu farás alguma coisa para mudar isso? E ela pediu, Deus, me dê um sinal. E veio sobre ela uma luz muito forte e caiu como se fosse jogando trigo, assim. E ela pediu, me confirma de novo o sinal. E veio sobre ela a luz. Então, ali ela sabia que a nossa história ia mudar, não sabia como. E ela foi a um círculo de oração, onde estavam umas irmãs, e contou o que se passara naquele dia, e que os médicos iriam abrir a minha cabeça para tentar fazer alguma coisa. E aquelas irmãs, a minha mãe conta que até hoje nunca ouvi um clamor tão grande para que Deus devolvesse a minha vida. O meu pai estava em casa, quem me contou isso foi a moça que cuidava de mim. Ele estava com a língua decepada e a perna quebrada, e ele gritava, Deus, devolva minha filha. E todo aquele clamor chegou ao trono de Deus, porque os médicos saíram chorando da sala de cirurgia e gritando, vó, ela vive, ela voltou a viver. Então, hoje eu estou aqui. Depois de operada, a minha mãe foi me ver no médico, o médico falou, olha para sua filha hoje se prepara, porque você vai ter uma criança assim, uma jovem assim, uma mulher assim. Assim ela como? Não anda, mas ela não fala e ela não ouve. Quer dizer, está viva, não morreu, mas não anda, não fala e não ouve. De todos os sentidos. E a minha mãe estava com os dentes quebrados, o nariz quebrado, olhou para o médico e falou, doutor, eu ouvi falar que Jesus cura, é Ele que vai curar a minha filha. E aí ela me levou para casa daquele jeito, e ela estava em casa, e essa moça que cuidava de mim, a família dela era evangélica, porque o nosso acidente foi na frente de um cemitério, e do lado havia uma igreja. Então, o pessoal se reuniu e falou, essa família não pode morrer. Né? Então, eles começaram a introduzir o evangelho dentro da minha família. E ela falava, Marli, se você levar a Flavinha na igreja, Jesus vai curar. Se você levar a Flavinha na igreja, Jesus vai curar. E um dia minha mãe estava pensando assim, eu vou ficar boa, porque na noite do acidente a minha mãe tinha feito um plano de morte. Ela falou, eu saio viva, meus pais estavam se separando, eu saio viva, mas volto morta. E houve o acidente. Então, ela naquele estado, porque minha mãe foi a única pessoa que foi andando, o resto, meu irmão engessado, meu irmão de 1 ano e pouquinho, minha irmã machucada, meu pai engessado. Então, e ela passava assim, isso vai passar, quando melhorar, eu vou me matar. Ela ainda estava com aquele desejo de morte. Mas um dia ela falou assim, eu vou na igreja hoje, era uma terça-feira à noite, e ela falou assim, se Deus existe, Ele vai mudar minha vida hoje. Se Ele não existe, eu vou voltar para casa e fazer o que eu tenho que fazer. E ela foi, e no final do culto, o pastor, era o pastor Jamil Dias, em Rondônia,
Ele falou assim, vamos orar por aquela mulher com seus filhos acidentados. Eu, carequinha, com 3 anos, sem sentido nenhum, meu irmão todo engessado, 1 ano e pouquinho. E ele perguntou assim, você crê que Jesus cura os seus filhos hoje? Ela falou, eu creio. E ele falou, a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, eu tenho vontade, mas eu me sinto muito fraca. Ele bateu na mesa e falou, então vem, porque é dos fracos que Jesus precisa. Naquela hora, minha mãe caiu, e ela conta que ela sentiu como um cabo de aço segurava ela. E ali o pastor colocou a mão nas nossas cabeças, e ele orou. Quando ele orou, a minha mãe viu um anjo que desceu e pôs a mão sobre a minha cabeça e a do meu irmão. E o pastor, na minha cabeça, fez assim, plaque, um barulho. E o pastor falou, Deus me revela que a menina foi curada agora. Isso era terça-feira à noite. Na quarta-feira eu andei. E a minha mãe estava chegando de bicicleta e gritaram, Marli, Marli, a Flavinha andou, a Flavinha andou. E isso era na quarta. No domingo, meu pai estava acidentado, né, estava na cama e pediu assim, eu quero bolacha com margarina. E eu fui andando, segurando nas matajuntas da minha casa, que era uma casa de madeira, e olhei para ele e ouvi, margarina. E eu falei devagar assim, margarina. E aí a minha mãe correu e falava, fala mamãe, Flávia, fala mamãe. E eu olhei para ela e falei, mamãe. Então é esse testemunho que eu estou para contar, o que Jesus faz. Nós pensamos às vezes que Jesus não faz mais nada, que Jesus não tem misericórdia, que Jesus não tem poder, que esse mundo está acabado. Mas não, Jesus é aquele que morreu na cruz e ele não morreu em vão. Foi para vencer este mundo. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Que lindo testemunho, Flávia. Emocionante, né?